Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho aqui mais um amigo meu de cinema para trazer a experiência dele para conversar sobre assuntos que são muito importantes para a gente, como cinema brasileiro, produção de filmes independentes, especialmente agora na quarentena, e a experiência de trabalhar com cinema aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O Caio, ele é um diretor também do Rio, como eu, e ele tem muito interesse pelo cinema brasileiro. Ele faz também no seu canal do YouTube uma série de vídeos chamado Cinema Nosso, onde ele fala sobre diferentes filmes de diretores brasileiros, e eu recomendo muito. E eu vou botar aqui no card e na descrição para vocês poderem conferir. E como diretor, eu vejo o Caio muito interessado em explorar um lado mais sensorial, e isso já é a minha primeira pergunta, assim. Eu vejo que você, ao mesmo tempo que tem um grande interesse por música, que aparece muito no seu trabalho em geral, dirigindo videoclipes, e conhecedor assim de música, ao mesmo tempo eu vejo que você tem uma certa inspiração do cinema mudo, assim, de um cinema mais de gestos, mais de luz, de ângulos que eu vejo muito característicos do cinema mudo, e isso eu acho muito interessante, assim, esses dois universos combinados. E aí eu queria ouvir seus comentários sobre isso. Maravilha, já me pegou com tudo, né? Com cinema mudo. Eu estou até no Chaplin aqui, né? O Chaplin vestindo a camisa literalmente, porque o Chaplin foi o cara que me convidou para esse passeio de bicicleta. Ele está aqui andando em bicicleta e foi ele que me fez o convite para o cinema. Eu comecei a fazer cinema lá em 2005, tinha 13 anos de idade, por causa de um filme mudo que eu vi, mudou minha vida, que foi o Em Busca do Ouro, do Chaplin. E desde então, meu mergulho na sétima arte veio pelo cinema mudo. Esse ano faz 90 anos do filme do Mário Peixoto, né? Eu fiz um vídeo aqui para o canal sobre ele, publiquei na sexta passada, e eu queria te dizer, assim, se você fizer algum cinema nosso sobre O Limite, ou sobre O Padre e a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade, eu quero ser convidado, tá? Que esses dois filmes eu tenho muito a falar, assim. O Limite entrando nessa coisa do sensorial, né? Porque é uma poesia filmada, é um filme que não tem idade. Ele, se fosse lançado semana passada em Sundance, ele criaria um impacto visual, um impacto na linguagem dele. E aí uma coisa que eu vou até deixar aqui, esse apelo para quem estiver nos assistindo, para quem estiver nos ouvindo e tiver essa curiosidade com o cinema brasileiro, o nosso cinema brasileiro, já vou entrar um pouco nesse tema também, tá? Ele é uma grande arca do tesouro. É um museu que não existe, né? Porque a gente não tem um museu para celebrar o cinema brasileiro. Mas eu tenho uma impressão cada vez crescente de que quem tem acesso, quem descobre o cinema brasileiro, é impossível ficar indiferente. É impossível não se chocar, não se fascinar com a qualidade que a gente tem. A gente tem um cinema muito versátil. A gente tem um cinema que ele sobreviveu e se desviou de todas as barreiras. Todas as barreiras. Se a gente viu o que era feito durante a ditadura, se a gente for ver o que era feito sem condição nenhuma na década de 30, ou então durante o governo Vargas, ou então em qualquer tipo de governo, a própria retomada, né? Eu nasci em 92, em 92 nós tivemos 3 filmes brasileiros. Eu não lembro agora se foi em 91 ou em 93 que a produção nacional zerou. Zerou. A gente não teve cinema brasileiro produzido internamente na década de 90, num ano determinado, que eu não lembro se foi 91 ou 93. E aí veio a retomada, que não veio pouco, não. A retomada, se você for ver o Terra Estrangeira, que é uma grande obra-prima do Walter Salles e da Daniela Thomas, o Terra Estrangeira é uma coprodução Brasil-Portugal de 95, foi gravado em 94, ou seja, exatamente naquela brecha da retomada. Então, o cinema brasileiro sempre deu um jeito de se tornar viável e sempre deu um jeito muito bonito e poético de se tornar viável. E aí, qual que é meu apelo aqui, a quem tem essa curiosidade? YouTube, galera. YouTube, porque o cinema brasileiro é difícil de encontrar em DVD, é difícil de encontrar em streamings, né, Netflix. O Now tem muita coisa, até na seção do Canal Brasil que é um milagre para nós. O Canal Brasil realmente ele revitaliza, ele restaura, ele faz produções independentes internas. O Canal Brasil é um milagre para o nosso cinema. O fato é que lá no Now do Canal Brasil tem algumas coisas, mas o YouTube, cara, é fascinante o que você encontra no YouTube. O YouTube tem o Limite em 4K.
O Tem um canal da Cinemateca Brasileira que tem filme de, acho que todas as décadas, assim, cara, sabe? Tem coisa... Todas as décadas. Então, assim, eu tenho esse interesse pela fase muda, pelas origens do cinema. Volta e meia eu vou ver um filme mudo, Perdido. Um filme mudo do Humberto Mauro. É um filme que até 2008, 2010 estava perdido, e aí alguém conseguiu restaurar, alguém conseguiu revitalizar e colocaram no YouTube. Está lá o filme, filmes do Oscarito, tem muita obra do Oscarito, o próprio Limite, sabe? A versão que está no YouTube é em 4K, em ótima qualidade. Macunaíma está em ótima qualidade. Ou seja, quem tem essa curiosidade com o cinema brasileiro, eu recomendo muito que dê uma busca no YouTube, porque encontra muita coisa. E, pessoal, não deixem de conferir também o Cinema Nosso, do Caio, que traz aí várias aulas assim sobre esses diretores e essas obras que são muito importantes serem redescobertas agora, né? Com essa disponibilidade que a nossa geração, da qual a nossa geração desfruta, né? Que é o YouTube, que é maravilhoso. Bonito que você viu essa coisa do cinema visual, né? Mais do que mudo, a coisa do visual, da imagem. Realmente é uma coisa que passa nas minhas maiores referências, tanto Antonioni, Dreyer, aqui no cinema brasileiro também, do Joaquim Pedro de Andrade. É uma galera que levava muito a sério a questão visual, né? A poesia visual. E aí entra numa coisa que a música vem junto, a emoção, né? A emoção é uma coisa internacional, cara. É uma coisa que qualquer pessoa vê e sente. A música tem isso. A gente escuta uma música em inglês, mesmo quem não entende inglês, mesmo quem não sabe o que está sendo cantado ali, sente alguma coisa quase indescritível, mas sente, porque o sentimento é universal. E aí o cinema mudo tem isso no máximo sentido possível, porque é arte da imagem. A imagem transporta algum sentimento, contagia alguma sensação, e aí isso vai além de qualquer barreira de língua, cultura, qualquer história temporal, né? A gente vê um filme de 1924 hoje, a gente sente muita coisa, né? A gente é envolvido pela emoção dos personagens, pode ter sido feito no Japão ou na Alemanha. A gente vê, a gente sente muita coisa. Porque tem essa questão da imagem, tem essa questão do visual que transcende barreiras. Então, involuntariamente, isso acaba entrando nas coisas que eu faço, nos enquadramentos que eu penso. Eu adoro escrever diálogo. O seu cinema é muito voltado para o diálogo, para a conversa, né? O seu eu vejo menos diálogo. Eu sei que você gosta também, mas o que eu estava falando é isso. Eu vejo menos a parte verbal. E você Então, trabalhando muito o som, ainda assim. Muito som com essa parte visual. E aí eu estava comentando porque isso é realmente involuntário, porque, como eu estava dizendo, eu adoro escrita, eu adoro diálogos, eu adoro o cinema do Linklater, né? Aquela trilogia, Before Sunset, Before Sunrise, é uma coisa que está em tudo que eu faço, porém, eu acabo indo involuntariamente para a questão visual. Pode ter essa origem no cinema mudo, pode ser... Também trabalho com fotografia, né? Então, muito quando eu estou fotografando uma peça, quando eu estou fotografando alguma banda, como eu já fotografei algumas, a imagem tem que servir como um convite para que a pessoa queira saber mais daquela banda, para que a pessoa queira ver aquela peça. Então, é a imagem como um convite. Então, é uma coisa involuntária. Eu já penso muito em como é que o enquadramento pode comunicar, independente do que o diálogo está falando. Porque o silêncio também é diálogo, né? Isso é uma coisa que, para mim, não há dúvidas. Eu acho diálogos incríveis do cinema, que são cenas de dois personagens em absoluto silêncio. O olhar e a postura tá falando tudo. Eu percebi isso nos filmes que você me mostrou de agora, que você fez alguns filmes durante a pandemia à distância, né? Um deles foi até com uma equipe, um elenco em Portugal e você dirigindo por aqui. Cinema independente, a gente trabalha com isso há alguns anos, a gente está acostumado a fazer muito em cima do que a gente tem, do que é viável, do que o projeto nos traz também. Então, a gente tem que tornar o projeto viável. Eu acho isso muito bonito, tornar o projeto viável, como que ele pode dar certo usando o que a gente tem. Nesse caso da gravação à distância, eu estava gravando assim, né? Eu estava numa telinha dirigindo as pessoas através do celular, em outra locação, locações que eu não conhecia. Eu não estava tanto no prédio lá de Lisboa, como no apartamento que eu gravei na Tijuca, que foi o Int, o outro filme que eu mostrei para ti. São prédios que eu nunca fui naquelas casas. Mas aí meus amigos faziam um tour virtual mesmo. Eu fazia uma ligação aqui por FaceTime ou então por Zoom,
E eles me levavam para passear pelo espaço inteiro. Levavam o celular, ó, tem ali aquele corredor, tem ali aquela curva. E aí, como eu já tenho esse olhar fotográfico, esse olhar de enquadramento, eu já começava a ver onde é que tem recuo, onde é que tem descida, onde é que o ângulo fica legal. Olha, essa janela eu estou vendo aqui, mas bota essa janela perto, me bota perto da porta. Pô, daqui essa janela fica muito mais fotogênica. Então, em cima dessas imagens e desse tour virtual, eu escrevi o roteiro inteiro decupado certinho para aproveitar aqueles espaços. E aí a gente tinha câmera, a gente tinha a pessoa que ia gravar lá, mas eu não tinha som. Não tinha equipamento de som, não tinha lapela, isso é uma coisa mais difícil de conseguir, você sabe. Então, como é que eu vou usar isso a favor do projeto? Porque eu não tenho som, eu tenho uma imagem que pode ficar muito legal, mas eu não tenho uma captação de som direta. Então, eu já pensei nisso na hora de elaborar o projeto para que eu não dependesse do som, para que eu não dependesse do diálogo. Então, o máximo possível que eu puder fazer em locação, aqui com o que a gente tem, vamos nessa, vamos aproveitar essas imagens. Tanto que no Int, que é um dos filmes que eu fiz, que foi com uma galera aqui do Rio mesmo, eu não usei nada do som direto da câmera, porque era um som muito poluído. Então, todo o som que dá para ouvir naquele curto, ele está até online, se você quiser depois botar link, ele está aberto ao público. Toda a sonoridade dele foi uma mixagem de som que eu fiz em cima de arquivo de som que eu tinha aqui. Acervo sonoro, de imagem de som de chuveiro, som de ventilador, som de vizinhança mais alto, som de vizinhança mais distante. Eu mixei o som inteiro aqui sozinho na edição, do zero. Então, eu não usei nada do som direto que a gente tinha. Eu realmente construí o som artificialmente em cima desses acervos sonoros que eu tinha aqui. Mais uma vez, pensando em como é que eu posso usar o som para potencializar aquela experiência, aquele drama da personagem. Como não tinha microfone, a gente usa como dá a nosso favor, a favor do projeto. Essa limitação fez com que você tivesse ideias novas, né? Em termos de estética e linguagem, que normalmente, quando você vai escrever um roteiro novo, assim, você já pensa muito em conversas, em diálogo e já sai, né, subordinando o visual, a câmera para o evento, né? Aqui, pelo menos, isso já te proporcionou uma coisa que pode te servir para futuros filmes, ainda que em condições normais, né? A ideia é que realmente não parecesse um filme feito à distância, que a decupagem pudesse chegar bem perto, que a gente pudesse brincar como se eu estivesse no set, como se tivesse ali um diretor de fotografia que pudesse chegar perto dos atores, que pudesse usar todos os recuos, todos os ângulos da casa. Então, por isso que eu fiz questão de fazer esse passeio virtual. Me leva até onde dá para ir. Tem uma escada, deixa eu subir um pouco a escada. Você viu que tem plano de cima, eu fiz planos zenitais, é aquilo. Pô, tem uma escada em casa? Não tem escada. Sim. Tem uma cadeira? Deixa eu ver, dá uma subida na cadeira para eu ver como é que fica esse ângulo daí. Para a gente tentar ao máximo não ficar restrito àquela coisa do tripé, né? Porque agora tem muita gente gravando coisa plano aberto, tripé, é aquela coisa do se virar em casa. Então, sim, até quando a pessoa morava sozinha, eu falava, você mora sozinho, ok, mas aí seu namorado pode ficar aí um dia contigo, pode estar contigo nesse dia? Porque aí o namorado fazia a câmera, entende? A pessoa, alguém de fora, assumia essa câmera para fazer os movimentos que eu faria se eu estivesse lá. Então, claro, não tive set com mais de 3 pessoas por causa da questão da pandemia. Na maioria das vezes eram pessoas que já moravam juntas, então não tinha nem essa preocupação, eram pessoas que já estavam na casa. Mas era uma atriz e uma pessoa que não era envolvida com arte entrando para esse universo. Não, vamos tentar, vou te ensinar como mexer na câmera. E deu certo, porque é uma troca muito tranquila, não tem uma pressão, não tem a coisa de produção de dinheiro, de tem que gravar hoje. A gente está literalmente em casa, né? Eu daqui, eles de lá. Então, isso dilata um pouco o tempo. Quando não dava para gravar tudo num dia só, a gente gravava 2 horas numa noite, vamos gravar 3 horas amanhã, na noite seguinte, tudo bem, não tem essa pressão, não tem pressa. É realmente uma descoberta muito leve. Que é isso, a arte dando um jeito. A história da arte comprova para a gente que sempre dá um jeito, né? Durante Peste Negra, durante Segunda Guerra Mundial, as grandes guerras mundiais, censura, ditaduras, a arte sempre encontrava uma brecha para se tornar viável. E fazia algumas das artes mais interessantes surgiam nesses momentos, né, de maior dificuldade, né? O neorrealismo italiano e o cinema novo aqui no Brasil mesmo, eles surgiram em condições atípicas, né? Eles surgiram dessas brechas, dessa busca de vamos ver o que dá para fazer. Eu imagino que deva ter demorado mais, né, para você ter certeza de que aquele é o enquadramento, né? A pessoa filmando ali, te mostrando no visor da outra câmera.
no set isso deve demorar mais, né? Do que estar num set visitando a locação fisicamente, né? Porque tem toda essa coisa da outra pessoa tá mostrando para você. Mas isso eu acho que não foi, né? Algo estressante ou algo que você ficou inseguro, tipo, não vai dar, não vou conseguir fazer minha decupagem aqui, né? Não vai dar. Não, né? Cara, Acho que... eu vou te falar que em relação a isso, eu também fui meio que mal acostumado, porque eu fui assistente de direção do Domingos Oliveira, que é um cineasta brasileiro gigantesco, fez clássicos fundamentais da nossa cultura, como Todas as Mulheres do Mundo, Separações, até recentemente o BR-716, que ganhou Gramado também, Sim. Juventude, enfim, é uma hora só de Domingos aqui, se vocês quiserem. Mas o fato é que o Domingos tinha uma coisa da descoberta. Ele não abria mão de descobrir, de se surpreender com o set. Então, eu, como assistente de direção, quando eu ia organizar a ordem do dia, plano de filmagem com ele, nunca era da maneira padrão. Ele não me deixava fazer uma ordem do dia completamente fixa, ou rígida, ou certinha, porque ele não queria isso de forma alguma. Ele queria chegar no set e se surpreender, e tentar alguma coisa nova, e pensar numa sacada diferente. Cara, metade dos sets com Domingos eram coisas que surgiam na hora mesmo. Ele estava andando, ele viu um ângulo diferente, vamos tentar esse ângulo daqui. E era uma sintonia tão bonita com a equipe, era a galera que já trabalhava com ele há muito tempo, que já conhecia o processo, era uma sintonia tão bonita que nunca foi um problema. Então, eu peguei muito dessa energia porque eu faço, é involuntário, né? Foram 3 anos seguidos trabalhando com Domingos em série de TV, em longa-metragem, em peça de teatro. Então, é impossível ficar indiferente a tudo isso. E aí eu ia para essas gravações, para essas ligações de FaceTime, eu já ia com isso aberto do tipo, olha, vamos ver como é que está o clima. Se tiver com mais sol, a gente faz assim. Se tiver com menos sol, a luz vai entrar diferente pela janela. Então, eu ia muito aberto, cara. A verdade é que eu ia muito aberto. Até aí, é legal ter essa noção sensorial. O que eu gostaria de transmitir com aquela cena ou com aquela personagem sensorialmente. Porque a gente tendo a ideia do tom do enquadramento, né? A gente tendo uma ideia muito clara do que aquele enquadramento diz naquele roteiro, naquele curto, naquele longa, a gente pode lidar muito melhor com o improviso, porque a gente sabe qual é a essência da cena. Então, não tem problema se mudar um pouquinho, não tem problema se a gente tinha um gato em cena, né? É difícil dirigir animal. Então, eu não dirigi o animal. É assim, o gato fica confortável nesse sofá, então vamos pensar a situação para ser perto daquele sofá onde ele fica confortável e vamos ver o que o gato faz. Eu queria muito saber como foi para você ser assistente de direção do Domingos e como é que você viu esse processo dele. O que você acha que foi fundamental para ele funcionar? Porque, como você fala no seu vídeo do Cinema Nosso sobre o Separações do Domingos, ele tinha esse processo que era muito de alto astral e baixo orçamento, essa combinação. É muito difícil alguém conhecer bem o Domingos, tanto a obra como a pessoa, porque é meio que a mesma coisa. O Domingos estava muito presente na obra dele. É uma obra orgulhosamente autobiográfica. Mas é muito difícil alguém ficar indiferente. É muito difícil alguém não ser inspirado por isso no processo artístico. Ainda mais eu que trabalhei com ele nos últimos 3 anos de vida. E nesses últimos 3 anos a gente fez muita coisa, porque o Domingos era muito inquieto criativamente. Ele vivia para arte. Ele vivia realmente para estar ali contagiando, criando. Então, nesses 3 anos que a gente trabalhou, quase que toda semana a gente estava junto. A gente fez uma longa-metragem, fez uma série de 10 episódios para o Canal Brasil, fez peça, fez leitura. Levantamos 2 projetos que acabou não dando tempo dele fazer, mas que estavam completamente já planejados e orquestrados, digamos assim. Tanto que estreou a semana passada, né? Em dezembro, semana passada não, mês passado, em dezembro estreou nos cinemas Os 8 Magníficos, que foi um documentário que ele gravou, né? Entre amigos também, naquele esquema bem liberal e aberto dele. E é um filme que é lançado agora em 2020, quase 2 anos depois da morte do Domingos, então ele continua inédito, ele continua muito presente, a morte é só um detalhe. Então isso resume muito do que era a persona criativa do Domingos Oliveira. Ele tinha essa energia contagiante que transcendeu gerações e tempos, né? Você vê hoje o Todas as Mulheres do Mundo, que ele fez em 66, e para hoje o filme é moderno. Apesar do figurino da época,
das coisas que claramente mudaram visualmente. É um filme em preto e branco, mas em linguagem, em narrativa, em energia, é um filme tão moderno quanto qualquer novidade que está sendo lançada em Cannes. E é mesmo assim, isso para qualquer filmografia do mundo. Qualquer cineasta vê esse filme e fala, putz. Então, isso está em outros filmes também, claro. Eu estou citando o Todas as Mulheres porque foi o primeiro que ele fez. Mas a questão é que essa energia contagiante, que, cara, o Domingos se tornou um mestre de diferentes gerações, né? Você encontra gente da década de 70, 80, 90, galera mais jovem do que eu, que já vê o Domingos como um mestre. E isso era sem esforço, realmente. Porque o Domingos não era uma figura arrogante, não era uma figura difícil. Eu acho muito difícil encontrar alguém que não goste do Domingos, alguém que fale mal dele, porque é difícil, é difícil. Ele era uma pessoa que contagiava uma energia criativa muito boa, uma energia humana muito boa. Antes de qualquer coisa, ele fazia ótimos amigos. Mais do que filmes e peças e obras, o Domingos tinha um talento gigantesco de fazer amigos. E aí tudo vinha disso. As peças ficavam ótimas porque eram amigos, os filmes ficavam incríveis porque eram amigos envolvidos. Então, eu acredito que é muito essa coisa do estado de espírito. É uma energia que ele contagiava, que está em todas as obras que ele fez, mesmo sendo baixo orçamento, mesmo não sendo a câmera de última geração. Pô, ele botou a GoPro para gravar o BR. E tudo bem. Ele gravava coisa com celular. Ele gravava com o que dava. O que é importante era captar. O importante era primeiro atingir um estado e captar esse estado. Então, o Gabriel Antunes, que é um amigo nosso, né, ator, que também é cineasta, que teve esse processo muito direto com Domingos, ele é ator do BR-716, é um longa que ganhou até o Festival de Gramado, melhor diretor, melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Glaucio Guima, melhor trilha sonora. É um filme recente, mas incrivelmente moderno. Na época que foi lançado, as pessoas falavam que era um filme de estreia de um diretor de 80 anos, né? Era um filme jovem de um cineasta que já tinha 80 anos, que tinha essa energia de um novo movimento, sabe? Aquela energia que a gente vê no neorrealismo italiano, no cinema novo, na Nouvelle Vague, aquela energia de vamos fazer com pouco e vamos fazer algo incrível, extraordinário. Isso estava em todas as obras do Domingos. Você pega a Juventude, está lá. Você pega o Separações, está lá. O Carreiras, está lá. E aí é difícil, é impossível isso não contagiar. Eu me formei em cinema na PUC, também estudei um tempo lá na Califórnia, na UC, mas a minha escola prática de cinema foi Domingos Oliveira. Foram esses anos em que eu tive set com ele. Foi a escola prática. A minha escola teórica foram os cineclubes, foi frequentar o MAN, foram sempre estar... Até o Walter Lima Júnior, que também é um diretor que virou amigo, muito querido, eu também já estive em set com o Walter. Ele tinha um cineclube onde ele apresentava cineastas menos conhecidos. Isso foi minha formação teórica, foi assistir essas obras tendo debate com essas pessoas que viviam e respiravam cinema, e a escola prática foram os sets de filmagem. Então, trabalhar com Domingos Oliveira é um pós-doutorado muito intenso. E essa energia que não se explica, cara, não se explica. Eu sempre tento, antes até de conhecer o Domingos, o Retorno eu fiz antes de conhecer o Domingos, né? O Retorno foi um curta, tem até aqui O Retorno foi um curta que eu fiz em 2015, lancei em 2016. Ele foi realmente um filme entre amigos. Foi um filme sem orçamento, eu levantei com dinheiro que eu tinha de aniversários e guardado. Juntei com amigos da banda, é um filme que trata de música, uma ficção. Então, meus amigos de banda estão como atores no filme. A gente fez a trilha sonora junto. Era meu melhor amigo, que é o Léo Artures, que também é um produtor de cinema, cineasta. Ele produziu junto comigo esse filme. Então, era um filme feito entre amigos. E esse filme feito entre amigos rolou aquela energia, isso está no resultado. A gente conseguiu levar o filme para Tiradentes, conseguiu exibir até lá em Cannes, na mostra não competitiva. Teve festival em São Paulo. O fato é que esse filme ele se tornou viável por essa energia entre amigos. Então, até antes de conhecer o Domingos, eu já tentava abraçar muito essa energia criativa que dá da afetividade. E depois do Domingos, então, não tem como ignorar. Então, todos os filmes que eu faço, agora à distância, pessoalmente, na Califórnia, ou no Rio, ou em São Paulo, onde for, eu acho muito importante trazer esse fator humano. Somos humanos, né? Nós somos. Existe ali uma coisa de amizade. Se a equipe não se torna uma família, pelo menos se tornam amigos. É legal que se tornem amigo. Eu acho muito chato quando a equipe briga e todo mundo para de se falar. Eu nunca vivi isso, eu não consigo imaginar viver isso. Porque é uma sintonia muito afetiva.
Por que as pessoas estão ali acreditando naquele projeto, né? A gente faz muito projeto independente, projeto que tem pouco dinheiro envolvido. O que faz aquelas pessoas estarem ali? O que une essa energia criativa? É uma energia que não se explica, é um estado de espírito que se contagia. Então, eu acredito muito nisso, e o Domingos é um cara que viveu isso até o último dia da vida dele. Ele morreu num sábado, e na sexta-feira anterior, eu estava lá até 9 horas da noite ensaiando uma peça com o Domingos e com o elenco que ele tinha convocado. Então, até o último momento de vida, ele estava criando, ele estava contagiando essa energia. As pessoas que estavam naquele processo, as pessoas que estavam ali ensaiando com o Domingos no dia anterior da morte, a gente se fala até hoje. A gente desenvolveu outros projetos a partir daquele. São pessoas que eu chamei para o longa que eu estou gravando, que eu comecei a gravar em 2020 também, a gente pode falar disso, mas são pessoas que eu conheci no processo com o Domingos e trouxe para a minha vida. É importante você ter as pessoas certas trabalhando com você, as pessoas que confiam no projeto, que estão ali pelo projeto, né? Que querem que o projeto tenha sucesso, sim. E especialmente para a gente, cara, fazendo longa, né? Quando eu coloquei amigos para a equipe, assim, tanto no Primeiros Amigos, assim como também nos outros, eu vi que, mesmo que não seja uma pessoa com anos de experiência, sabe, no mercado, mesmo que seja seu amigo de faculdade, assim, às vezes é muito melhor, em geral é muito melhor, né? Porque a pessoa está ali, está à disposição, assim como você falou do pessoal que vai gravar lá à distância com você, né? Mesmo que não seja o editor ali fazendo a fotografia, está disposto a aprender, né? Que é o sucesso do projeto. Muito maneiro, cara. Então, adoraria muito saber sobre o seu longa, né? A gente fica brincando entre a gente, né? Eu já fiz os meus, o Gabriel fez o dele, que a gente até atua, inclusive, né? Junto. Exatamente. E aí falta você, né? E aí veio essa pandemia, eu quero muito saber, assim, o que você se sentir confortável, obviamente, de compartilhar disso aí. Claro, é uma coisa muito louca. A gente tem essa brincadeira interna, né? De você já fez 2, na verdade. Você já está um pouco muito à frente. E aí o Gabriel, ao longo de 2018, 2019, acho que 2020 a gente não gravou, mas a gente gravou entre 2018 e 2019, né? Ele está finalizando, Isso. Ele está na pós. E aí eu comecei em 2020, cara, aquela coisa, né? Planos. Eu comecei em 2020 determinado a fazer o meu longa-metragem de forma independente, até muito da energia do Domingos já embutida, né? E aí eu comecei, dia 8 de janeiro de 2020, eu apresentei uma amiga minha, que é uma atriz chamada Annelise Schumacher. Ela já fez vários filmes, já fez também muita peça de teatro. Queria fazer uma peça. Queria fazer uma peça em cima daquelas cenas, daqueles fragmentos. E aí ela me pediu, me dá uma ajuda, você é roteirista, você adora escrever, vamos tentar criar alguma coisa em cima disso. Isso foi no final de 2019, em dezembro. Eu passei a virada em São Paulo, passei os primeiros dias de 2020 em São Paulo, e aí eu voltei com um longa-metragem escrito em cima daquelas cenas. Então eu falei, olha, isso não é uma peça de teatro, isso vai ser um longa-metragem, já está aqui com 80 páginas, vamos trabalhar em cima disso. E aí era uma energia, cara, aquela coisa de energia, veio como um turbilhão criativo. Então a gente começou a gravar em fevereiro. Eu apresentei o roteiro do longa em janeiro para ela. Ao longo de janeiro a gente convocou uma equipe de amigos, assim, uma galera que topa qualquer aventura, que estava disposta a se aventurar. A gente convocou uma equipe de amigos, a gente convocou um elenco de amigos também, muita gente de teatro, muita gente que está querendo explorar o audiovisual. A gente organizou tudo ao mês de janeiro. Em fevereiro a gente começou a gravar. Nós tivemos 4 diárias, sendo que a última diária foi no dia 6 de março. Eu lembro disso porque a ideia era gravar no dia 13 de março, mas a gente conseguiu antecipar uma semana. Se a gente tivesse deixado para gravar 13 de março, a gente não ia gravar, porque foi exatamente quando estourou o lockdown. Então, a gente gravou no limite. 6 de março a gente teve a última diária, e aí era uma ideia também de fazer como um teaser. Era uma ideia de ter o material gravado para apresentar para investidores, para apresentar para produtores. Era a gente apresentar, olha, nós temos as cenas gravadas, esse é o elenco, essa é a locação, esse é o ritmo. Ao invés de apresentar um PowerPoint ou então alguma coisa gráfica, visual, vamos apresentar as cenas, pô. Vamos apresentar a proposta já gravada. Então, nesse esquema, nessas 4 diárias, a gente gravou 50 minutos de material. A gente conseguiu gravar 50 minutos. Foi uma surpresa até para mim. Eu pensei que a gente teria meia hora. A gente conseguiu porque é isso. A gente vai também trazendo coisas, a gente vai abraçando o que surge entre os atores.
E aí a gente gravou 50 minutos de material útil, que eu já editei, eu fui editando ao longo da quarentena. E está tudo editado, a gente está pensando nos próximos passos, porque esse é um projeto que tem que ser pessoalmente, é um projeto que tem muito elenco, né, que tem uma locação, não daria para adaptar à distância. Algumas cenas dá para adaptar, a gente está considerando gravar nesse esquema, mas algumas coisas têm que ser pessoalmente, tudo bem. Eu acredito que não há pressa no que é para a vida. Se a gente tiver que esperar alguns meses para gravar com segurança direitinho, vamos nessa. Mas o fato é que eu comecei o ano com essa energia criativa, com essa coisa de vamos fazer acontecer. Então, é certo de que eu teria um longa-metragem se não fosse esse hiato, esse corte. A gente teria o material, a gente conseguiu já grande parte dele, mas é isso, eu também não estou com pressa com essa afobação de vou lançar em 2021. Não, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos lidar com a situação, com o contexto que a gente tem. Eu jamais poderia esperar que 2020 eu gravaria um filme em Portugal, no Rio, que eu gravaria 3 curtas e 3 clipes de casa. É isso, então, Caio, eu quero te agradecer muito por bater esse papo aqui, acho que foi ótimo, e façamos mais vezes, cara. E quero realmente aparecer no Cinema Nosso quando for falar aí de Joaquim Pedro e Mário Peixoto. Eu acho que esse Cinema Nosso está não só no YouTube, mas ele também está no IGTV do Instagram, tem uma galera que prefere Instagram, então está lá no IGTV também. Mas é sempre essa tentativa de contagiar, sabe? Porque a gente não tem que mentir, a gente não tem que enganar ninguém, a gente só tem que mostrar o que é. Então, no Cinema Nosso, eu procuro sempre mostrar cenas dos filmes, eu faço uma pesquisa visual muito intensa para ter imagem para mostrar foto de bastidor, mostrar a carreira do diretor e, principalmente, o filme, mostrar as imagens. Porque as imagens em si, elas são um convite irrecusável. O cinema brasileiro é muita coisa. A gente tem uma beleza muito única. É um cinema que nenhum outro país do mundo, nenhuma outra cidade, nenhuma outra cultura poderia fazer. É um cinema muito autoral, sabe? O Padre e a Moça, A Hora da Estrela, O Alto da Compadecida. São filmes que podem ter ecos de Bergman, podem ter ecos de Fellini, mas nem Fellini nem Bergman conseguiriam fazer. É uma coisa autoral brasileira, uma coisa muito autêntica da nossa cultura. Então, nunca é tarde para descobrir. Nunca é tarde para ter acesso a essas maravilhas. Eu recomendo muito que busquem e se fascinem. É garantido.